E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Arábia Saudita 2021. Que foi isso, pessoal? Tem muita coisa aí pra gente falar hoje, então eu vou direto aqui pros comentários de vocês no vídeo da semana passada, pra dar uma olhada como é que foram os palpites de vocês aí pra essa corrida, pra gente não perder muito tempo por aqui, senão esse vídeo aqui vai levar mais de 1 hora. Comentário do Maurício Souza, membro aqui do Rock and Race. P1 Hamilton, P2 Bottas, P3 Verstappen. Quase acertou aí, Maurício, mas tu continua acreditando ainda no Bottas, né? É melhor rever algumas coisas aí, Maurício. Max Castro, pra mim vai ser 1 Hamilton, 2 Verstappen, 3 Norris. Acho que nesse circuito a McLaren pode ir bem. Max, o Ricardo até conseguiu alguma coisinha ali, mas o Norris não foi bem de novo, não. Verstappen indo para a última corrida com 1 ponto de diferença para o Hamilton. Também não rolou essa aí, Max. Felipe Lobo, Hamilton primeiro, Sainz segundo, Alonso terceiro. Verstappen vai bater tentando passar o Bottas. Ô Felipe, o Verstappen não precisa ultrapassar o Bottas. O Bottas dá um jeito de ficar para trás sozinho mesmo, sem influência de ninguém. Léo Senna, Verstappen vence, Alonso segundo, Gasly terceiro, Hamilton não termina a prova e Vespa é campeão. Thiago Oliveira, mais uma vez, Hamilton mais volta mais rápida, Max segundo, Pérez terceiro. Bottas não vai ajudar em nada de novo, Mazepin vai bater no muro. O Bottas não ajudou em nada de novo, acertou, e o Mazepin batendo no muro foi quase, né, Thiago? O Russell praticamente parado ali na pista, quando o Mazepin bate nele, era praticamente um muro. Davi Carvalho, anota aí, Cris. Hamilton primeiro, Max segundo, Bottas terceiro. Ou não. Mazepin fazendo lambança. Parabéns, Davi. 100% correto o teu comentário. E ficou interessante ali o Bottas em terceiro, ou não. Por poucos metros ali no final da corrida não foi ou não. O Dalmiro Filho, membro aqui do canal. Hamilton primeiro, acertou. Bottas segundo, errou. Vou errar feio, acertou. Pérez terceiro, errou. Emerson Cavalcante, Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas terceiro. 100% Emerson. Assim como o grande consagrado, Hamilton vai ganhar a corrida e fazer a volta mais rápida, Verstappen em segundo e Bottas em terceiro. 100% correto. Christian Brás, aí aqui só pelo nome a gente vê que o cara entende de Fórmula 1. P1 Hamilton, P2 Verstappen, P3 Bottas. E ambos chegam empatados, pois Hamilton vai ganhar o ponto extra. Outro palpite, Grêmio não cai no domingo, cai na quinta. Aí eu acredito que tem um equívoco, Christian. O Grêmio não caiu no domingo, não caiu na segunda e não vai cair na quinta. Vinícius Nascimento, Lewis Hamilton ganha, faz volta mais rápida, e Max Verstappen chega em segundo para adiar o título mundial para a última corrida da temporada. Mais um que fechou 100% aí no palpite. A galera aqui do canal tá se superando, cara, é muito palpite certeiro, o pessoal entende demais. Dá gosto de sentar aqui depois das corridas e ler esses comentários de vocês. Quer dizer, às vezes não. E vamos falar sobre o Grande Prêmio, pessoal. Algumas coisas interessantes que aconteceram no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Acredito que não sejam só algumas coisas, mas vamos lá. Vamos para o treino classificatório do sábado. Destaques do treino classificatório, algumas surpresas, algumas decepções. Logo no Q1 nós tivemos os 2 carros da Aston Martin caindo. Tanto o Vettel quanto o Stroll tiveram muitas dificuldades no decorrer do final de semana para conseguir um bom desempenho nesse circuito. Acabaram classificando somente na 17ª e 18ª posição, que é bem abaixo do que se espera para Aston Martin. No Q2 nós tivemos mais surpresas também, o Daniel Ricciardo ficando apenas em 11º, talvez não seja tão surpresa assim, considerando que é o Ricciardo e o que ele vem fazendo no decorrer da temporada. O Fernando Alonso também abaixo do que se espera dele, classificou apenas em 13º, não foi bem o Alonso no decorrer de todo o final de semana, e a grande decepção ali no Q2 foi o Carlos Sainz ficando apenas na 15ª posição. O Sainz rodou na primeira tentativa de volta rápida no Q2, chegou a bater a traseira do carro na barreira de proteção, no lado da pista, e na segunda tentativa de volta rápida, ele acabou saindo da pista novamente. O carro provavelmente ali estava bem desequilibrado, tinha danificado um pouco a asa traseira naquela primeira saída de pista, e eu diria que ali estava até perigoso do Sainz andar rápido após aquela primeira rodada que ele deu. Aí o espanhol acabou ficando sem uma volta rápida no Q2 e classificou apenas na 15ª posição. Muito abaixo do que se espera do Sainz e da Ferrari. Aí no Q3 nós tivemos como surpresas o Yuki Tsunoda ficando na 8ª posição,
e o Antônio Giovinazzi colocando a Alfa Romeo na 10ª posição. Os dois acima do que se espera deles nas classificações. Mas o grande destaque do Q3 foi a briga pela pole position entre o Lewis Hamilton e o Max Verstappen. O Verstappen fez uma volta muito boa na primeira tentativa, superando as Mercedes, só que na segunda tentativa, as Mercedes baixaram mais o pé no acelerador, tanto Bottas quanto o Hamilton superaram o Verstappen. Aí o holandês vai para sua última tentativa, já nos segundos finais do treino, e ia fazendo uma volta espetacular. Verstappen estava baixando demais as parciais em relação ao Hamilton, que tinha pole position até aquele momento. E era muito impressionante a forma que o Verstappen pilotava ali naquela volta. Ele estava andando acima do limite do carro, ele estava tirando muito fino dos muros. E aí na última curva do circuito, ele acaba errando o ponto da freada e o carro acaba batendo no muro. Foi ali um balde de água fria para o Max, pois era muito certo que ele tiraria a pole position do Hamilton e largaria em primeiro no domingo. Mas no meu ponto de vista, dos males não foi o pior. Aquela batida que ele deu ali no final poderia ter danificado mais o carro, ele poderia ter que trocar mais componentes, como a caixa de câmbio, e acabar perdendo mais posições no grid, acabar largando mais para trás. Acabou não sendo preciso trocar nada, e ele acabou largando na 3ª posição, o que no meu ver era a posição normal de largada para o Verstappen nessa corrida aí. As Mercedes tinham vantagem de equipamento para esse circuito de Jeddah. O que seria fora da curva seria o Verstappen fazer a pole. Então o que mais impressionou todo mundo ali naquele final de treino foi o Verstappen quase ter feito a pole. Como eu já disse, era visível que o Verstappen estava andando bem acima do limite naquela última volta do treino. Mas no resultado final ali do treino de classificação eu diria que foi tudo normal, mais ou menos tudo dentro do que se esperava. Hamilton primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. E aí chegamos na corrida no domingo. Corrida bem truncada, bem tumultuada, já se esperava que seria assim, pelo estilo do circuito e pelo que vinha acontecendo nas corridas da Fórmula 2, nas corridas da Porsche Cup, inclusive na Fórmula 2 o Enzo Fittipaldi sofreu um acidente grave. Lógico que naquele caso ali não foi por culpa do circuito, foi um acidente na largada, ele bateu num carro parado no grid, o Enzo acabou fraturando o tornozelo e teve uma lesão no rosto. Não foram lesões muito graves, mas foram lesões, e isso é preocupante. O Enzo segue em recuperação e fica aí o nosso abraço ao Enzo Fittipaldi, a toda a família Fittipaldi. Desejamos uma breve recuperação aí, que ele volte para as pistas o quanto antes. Então, como esperado, muito tumulto na corrida no domingo. Por várias vezes precisou ser acionado o safety car virtual para limpar detritos que ficavam na pista pelas batidas que iam ocorrendo no decorrer da prova. E dentro desse tumulto todo nós tivemos 3 largadas, 2 bandeiras vermelhas e 3 largadas. A primeira largada, no início da prova, foi uma largada tranquila. Eu achei que os pilotos ali naquele início da corrida tiveram um cuidado a mais. Acredito que eles tenham feito recomendações no briefing antes da corrida para que todo mundo tivesse mais cautela ali no início. As posições ali na frente não se alteraram, ninguém bateu, foi tudo certo na primeira largada. E as coisas foram se mantendo assim até a volta 10, quando o Mick Schumacher inaugurou a barreira de proteção do circuito durante a corrida. E aí nós temos safety car na pista, para remover o carro do Mick Schumacher. Como o circuito já tinha se mostrado não ser tão abrasivo, o desgaste dos pneus não era muito grande, já era ali, após 10 voltas, um bom momento para fazer uma parada para troca de pneus. Bota pneus duros e vai até o final da corrida. Foi o que fizeram os pilotos da Mercedes. O Hamilton e o Bottas param e trocam seus pneus. E aí o Verstappen não para. O Verstappen se mantém na pista. E esse foi um belo pulo do gato da Red Bull. Não só da Red Bull, outras equipes, outros pilotos também optaram por não parar ali naquele momento. O Ocon não parou, o Ricciardo não parou, o Vettel também não parou, porque era muito provável que teria uma bandeira vermelha para ajeitarem aquela barreira de proteção onde o Mick Schumacher bateu. Ou caso não tivesse uma bandeira vermelha, era muito provável que teria novamente um safety car no decorrer da prova. E aí esses pilotos que não pararam agora poderiam parar durante esse novo safety car sem perder tempo, ainda voltando nas suas posições ou não perdendo muitas posições. Como o Max Verstappen estava preso atrás do Valtteri Bottas, ele não tinha equipamento para superar o Bottas, foi uma estratégia boa da Red Bull
Bull para jogar o Verstappen para frente das duas Mercedes e a partir daí ver o que ia acontecer. E aí, após algumas voltas de safety car, dito e feito, bandeira vermelha e prova interrompida. Todos os pilotos vão para o pit lane e aí nós tínhamos Max Verstappen na primeira posição, com Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. E em regime de bandeira vermelha, as equipes podem mexer nos carros, inclusive fazer troca de pneus. Eu acho isso ridículo. A Fórmula 1 libera para mexer nos carros em regime de bandeira vermelha. Não deveria ser assim. As equipes só poderiam botar as mãos nos carros novamente com a prova em andamento. Tipo assim, quando os carros começam a se movimentar para voltar para o grid, para dar largada, aí as equipes podem mexer nos carros. Podem trocar pneus, podem fazer consertos, substituir algum componente, alguma asa, alguma coisa que quebrou. No meu ver, deveria ser assim. Aí esses caras voltariam para a corrida lá no final do pelotão. Mas a Fórmula 1 libera para as equipes mexerem nos carros em regime de bandeira vermelha, com a prova interrompida. O Hamilton já foi beneficiado com isso esse ano na corrida em Imola e o Verstappen acabou sendo beneficiado agora no Grande Prêmio da Arábia Saudita, por esse esquema de poderem mexer nos carros, trocar pneus, fazer ajustes em regime de bandeira vermelha. E eu acho que isso aí estraga todo o andamento da corrida, mexe muito com a dinâmica do que vinha acontecendo. Mas, enfim, relargada com o Verstappen em primeiro e o Hamilton em segundo, os dois com pneus novos, recém-trocados. Aí nessa relargada o Verstappen larga mal pra caramba e o Hamilton toma a ponta da corrida antes da primeira curva. Só que o Verstappen atrasa ao máximo a primeira freada dele após a relargada e acaba tomando a primeira posição do Hamilton, só que utilizando da parte externa da pista para fazer essa manobra de ultrapassagem. O Hamilton nessa manobra aí acaba caindo para a terceira posição, o Ocon também supera o Hamilton. E alguns metros para frente desse bolo aí que aconteceu entre o Verstappen, o Hamilton e o Ocon, batida do Sérgio Pérez. Pérez acabou se enroscando com o Leclerc e bateu no muro lateral. Outros carros que vinham atrás ali acabam se envolvendo também nesse enrosco. O George Russell foi abalroado pelo Nikita Mazepin quando reduziu a velocidade para não colidir com ninguém que vinha andando mais lento na frente ou que estava parado na pista. Por sorte não aconteceu nada mais grave ali, principalmente com o Pérez, que ficou com o carro atravessado na pista e poderia ter acontecido uma batida em T. E aí, com todo esse rolo, bandeira vermelha novamente e prova interrompida. Nessa bandeira vermelha, a direção de prova resolve fazer um mesh nas posições do grid. Joga o Ocon para a primeira posição, com o Hamilton em segundo e o Verstappen em terceiro, como forma de punir o Verstappen pela ultrapassagem que ele fez sob o Lewis Hamilton por fora da pista. E esse mesh aí no grid foi feito num bate-papo do Michael Masi com a Red Bull e a Mercedes. Parecia que estavam sentados numa mesa de boteco decidindo quem iam convidar para o churrasco. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, em competição nenhuma. Mas enfim, é dada a relargada, aí, após todo esse rolo, com Esteban Ocon largando na frente, Lewis Hamilton na segunda posição e Max Verstappen em terceiro. E aí o Max Verstappen, largando de pneus médios, pula para a primeira posição logo na primeira freada, após a relargada. Por ele estar com pneus médios e os outros estarem de pneus duros, o Verstappen tracionou melhor na largada e conseguiu chegar na frente na primeira freada. O Hamilton e o Ocon chegam a se tocar ali naquele momento, mas nenhuma avaria grave para ninguém. Logo na passagem seguinte, o Hamilton já supera o Ocon e vai para a segunda posição. E aí vai perseguindo o Verstappen de uma forma muito inteligente, na minha opinião. O Hamilton sabia que ele não precisava atacar o Max num primeiro momento, era só ele ir perseguindo e botando pressão, fazendo o Verstappen desgastar os pneus, que no final da corrida ele teria muito mais equipamento que o holandês e tomaria a ponta com mais facilidade. E é o que o Hamilton faz. Vai pressionando o Verstappen ali, mantendo uma certa distância sem atacar, enquanto o Verstappen ia desgastando os pneus médios dele. Na volta 36, o Hamilton investe para fazer a ultrapassagem. Chega a botar o carro na frente do Max, ali na reta dos boxes, mas na freada, o Verstappen atrasa o ponto de frenagem novamente, não segura o carro e sai da pista, tomando a primeira posição do Hamilton, novamente utilizando a parte externa da pista. Foi uma manobra muito parecida com a manobra que o Verstappen fez no Brasil, quando ele defendia a posição na disputa com o Lewis Hamilton e que os dois acabaram saindo da pista. Uma manobra que gerou bastante polêmica e que acabou não rendendo nenhuma punição para o Verstappen ali naquela corrida. Após essa manobra, a Red Bull chama o Max no rádio e pede para ele deixar o Hamilton passar e assumir a primeira posição. O Verstappen tira o pé na volta 37, pouco antes do ponto de detecção para abertura do DRS,
na reta dos boxes. O Hamilton não tinha sido avisado pela Mercedes ainda que o Verstappen devolveria a posição para ele, e o Hamilton se posiciona ali naquele momento atrás do Max para buscar o vácuo do holandês e tentar uma ultrapassagem lá na reta dos boxes, utilizando o DRS, mas aí o Max tira o pé de vez. O Hamilton estava colado atrás dele, acaba colidindo com a Red Bull do holandês, causando um dano significativo na asa dianteira da Mercedes. Após essa colisão, o Max acelera e vai embora, e deixa o Hamilton na segunda posição. 2, 3 voltas depois, o Verstappen faz a mesma coisa, tira o pé antes da zona de detecção para o DRS, o Hamilton passa o Verstappen, e aí o Max já passa o Hamilton de volta, logo na sequência, na entrada da reta. A partir daí, já não dava mais para entender se o que estava acontecendo era briga por posição, ou se era o Max tentando devolver a posição para o Hamilton. Virou uma bagunça ali naquele momento, essa disputa pela primeira posição da corrida. Não se sabia mais se era uma disputa ou se eram tentativas de entrega. Os comissários, a partir dali, acabam por definir que o Max não entregou a posição para o Hamilton, levou vantagem quando utilizou a parte externa da pista para manter a liderança, e dão uma punição de 5 segundos para o Max Verstappen. Aí, na volta 43, o Hamilton passa pelo Verstappen, que já não tinha mais pneus no seu carro, tinha feito um trecho de corrida muito longo com os pneus médios, andando em um ritmo muito forte para defender a posição, e o Verstappen já tinha ali uma punição de 5 segundos para pagar. Não tinha mais muito o que o Verstappen ficar brigando pela liderança. Ele tinha, a partir dali, era que se preocupar em chegar até o final da corrida e cruzar a linha de chegada na segunda posição, que já era um bom resultado para ele. E foi o que aconteceu. Hamilton fechou 50 voltas em primeiro, com o Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro, comemorando como se fosse uma vitória por ter conseguido ultrapassar o Ocon em cima da linha de chegada. Tu não tem nem vergonha, né, Bottas? Largou na segunda posição no início da corrida, caiu para quinto depois das relargadas, passou a corrida toda ali atrás, só superou o Ricciardo e o Ocon no final da corrida, não tirou pontos do Verstappen, que era o que a Mercedes mais contava como tarefa do Bottas para essa prova, e comemorou como se tivesse vencido a prova. Comemorou mais que o Hamilton. É cada coisa, hein, Bottas? O Esteban Ocon chegou na quarta posição, foi uma ótima corrida do Ocon, assim como do Ricciardo, que chegou na quinta posição. Os dois usaram bem aquela aposta de não parar para trocar pneus no decorrer do safety car, esperando uma bandeira vermelha ou um segundo safety car. Escalaram o pelotão com essa estratégia e mantiveram boas posições no final da corrida. O Pierre Gasly também terminou numa ótima sexta posição com a AlphaTauri, Charles Leclerc em sétimo e Carlos Sainz em oitavo. Eu esperava mais do Leclerc para essa corrida. Ele largou na quarta posição no início da prova, tinha classificado bem, acabou andando para trás no decorrer da prova. E o Sainz, na minha opinião, até fez uma prova boa, largou em 15º, chegou em oitavo. E os dois bateram roda na pista brigando por posição. Eu tô louco para ver esses dois caras aí em 2022 na Ferrari. Tomara que a Ferrari consiga evoluir a ponto de brigar por vitórias ano que vem, que essa briga aí dentro da equipe vai ser uma das mais interessantes do ano. Antonio Giovinazzi chegou na 9ª posição, uma ótima corrida do Giovinazzi, e o Lando Norris fechou o top 10 na 10ª posição. Mais um final de semana ruim do Norris agora nesse final de temporada. Ele foi um dos que optou por parar para trocar pneus no decorrer do safety car, foi lá para trás no pelotão e acabou chegando só na 10ª posição. Eu acho que o Norris tá louco para que termine logo essa temporada aqui, que a coisa não tá fácil pro Lando nessas últimas corridas do campeonato. Da 10ª posição para trás, nós tivemos o Stroll, Latifi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen. O Tsunoda deu uma balroada no Vettel, eu não sei como que ele não abandonou a prova, ele ainda conseguiu levar o carro até os boxes, trocar a asa dianteira e voltar para a corrida, mas foi uma barbeiragem do Tsunoda ali naquela manobra. E o Alonso também deu uma rodada sozinho, não se achou o Alonso nesse final de semana. E tivemos 5 abandonos, o Vettel, Pérez, Mazepin, Russell e Schumacher. Eu acho que só na Hungria nós tivemos mais abandonos nessa temporada, por conta daquele belo trabalho feito pelo Valtteri Bottas na primeira curva da corrida, que tirou ali 25% dos carros que estavam na pista. Foi um alto índice de abandono nesse grande prêmio da Arábia Saudita. Mas como eu já disse, era esperado uma corrida com acidentes e bem tumultuada. Eu não gostei dessa pista. Ela não é uma pista competitiva. O que deu graça nesse domingo foram as tretas e os tumultos, e não a corrida em si. Não teve muita briga por posição. É uma pista perigosa e, no meu ver, precisam ser revistas algumas coisas para manter
esse circuito no campeonato. Eu particularmente não gostei. Ela parece uma daquelas pistas para competições de tomada de tempo, que é volta lançada, só com um carro na pista por vez. Aí tudo bem. Mas para juntar um monte de carro e fazer uma corrida, eu achei que ficou muito truncado. Quando se tem muita velocidade agregada com pouco espaço para disputa, eu não acho muito legal e acho perigoso. Em relação às punições impostas ao Verstappen, de muita gente criticando, o próprio Max se manifestou bem indignado com tantas punições que ele tomou no decorrer da prova. Vocês que acompanham aqui o canal já sabem a minha posição em relação às punições. Se eu fosse o dono da Fórmula 1, só ia ter punição quando um piloto faz uma manobra suja para prejudicar propositalmente o adversário, como bater de propósito para tirar o cara da pista, ou quando o cara faz uma cagada que acaba prejudicando o outro piloto ou até colocando em risco a integridade física, como esquecer de frear numa entrada de curva e abalroar o outro carro porque não freou, tipo Bottas na Hungria. Nesses tipos de situação eu sou a favor de dar punição, sim. Mas quando nós temos dois pilotos brigando por posição e aí sobra carro para fora da pista, ou os dois acabam se tocando e alguém roda. Pra mim, isso faz parte da disputa. E a disputa faz parte da competição. Aliás, a disputa é a parte mais importante de uma competição. Então, eu não puniria. Mas a FIA vem punindo essas manobras no decorrer da temporada. Então, para manter a coerência, eles têm que punir. E puniram o Verstappen. Ah, mas no Brasil o Verstappen fez uma manobra parecida e não foi punido. Pois é, porque no Brasil não teve coerência. Se nós olharmos a temporada como um todo, o erro foi não ter punido no Brasil. Então essas punições para o Verstappen por cortar a pista, na minha opinião, elas foram coerentes. Eu não concordo com essa forma de punição. Eu não puniria. Mas a coerência ela tem que ser mantida por toda a temporada. Tu não pode ter campeonatos diferentes em partes do ano. O campeonato ele tem que ser igual como um todo. Eu fico na torcida para que mudem isso no futuro. E o Verstappen acabou tomando uma punição também após a corrida encerrada, por aquela redução de velocidade que acabou ocasionando o toque do Hamilton. Essa aí eu até questiono. O Verstappen foi informado de que deveria deixar o Hamilton passar, ele reduz a velocidade e espera a passagem do Hamilton. Inclusive o Hamilton tinha espaço para passar pelo Verstappen, só que o Verstappen dá uma reduzida a mais quando o Hamilton está colado na traseira dele. E ele via o Hamilton colado na traseira do carro, pelo retrovisor. Então eu acredito que os comissários, analisando bem as imagens e olhando telemetria, devem ter chegado à conclusão de que houve uma certa intenção do Verstappen em tirar alguma vantagem dessa manobra, ou em tentar prejudicar o Hamilton, ou se não houve, aparentou muito ter. E eu acredito sim que houve uma certa malandragem do Verstappen ali nessa manobra. Ele tinha que entregar a posição para o Hamilton, e ele ia entregar a posição, mas ele não ia entregar a posição embrulhada num papel de presente, com enfeites e um bilhete com uma dedicatória. Ele ia entregar de uma forma que fosse bem complicada para o Hamilton e que ele conseguisse ter alguma vantagem, ou não é vantagem, eu diria que reduzir o prejuízo, tentando atacar o Hamilton novamente logo após ter entregado a posição. E não existe nenhuma regra da FIA que determina local e forma de entregar a posição. Ele pode entregar em qualquer lugar e da forma que ele quiser, desde que ele reduza a velocidade e deixe espaço. E foi o que o Verstappen fez. E na minha opinião não teve malandragem só do Verstappen nessa corrida, tá? O que nós vimos nessa corrida aí foi uma avalanche de malandragem. Nessas tentativas de ultrapassagem do Verstappen, ou de manter a primeira posição, que ele saía para fora da pista, ele colocava o carro em certas posições que poderiam ocasionar uma colisão entre ele e o Hamilton. E ele deixava ali nas mãos do Hamilton se essa colisão ia acontecer ou não. Ficava sob responsabilidade do Hamilton evitar o acidente. E isso é malandragem. E o Hamilton também, reclamando pra caramba, tentando influenciar os comissários em penalizações ao Verstappen. E também por outras atitudes, como atrasar o alinhamento no grid para deixar o Verstappen mais tempo parado e esfriar os pneus. Isso é malandragem. Vocês aí que torcem para um ou para outro e ficam arrumando argumentos para defender o piloto de vocês, coloquem uma coisa na cabeça: não tem santo dentro da Fórmula 1. O Max é malandro? Claro que é. Mas o Hamilton também é, a Red Bull também é malandra e a Mercedes também. Vocês prestaram atenção na segurada que o Bottas deu no Verstappen quando teve o primeiro safety car e que as Mercedes pararam para fazer a troca de pneus? Quando entra o regime de safety car, o Hamilton dispara na frente e o Bottas fica segurando o Verstappen, pois ali ninguém pode ultrapassar ninguém. Com essa segurada do Bottas, o Hamilton consegue entrar nos boxes, fazer a sua troca de pneus e sair com tempo suficiente para o Bottas fazer a sua parada e sair ainda na frente do Verstappen,
caso o Verstappen também parasse para trocar pneus. Pelo regulamento, em regime de safety car, os pilotos não podem deixar abrir uma distância maior do que o espaço de 10 carros para o piloto que está na sua frente. Os carros precisam se manter próximos. O Bottas ali naquele momento deixou o Hamilton abrir quase um quarto do circuito de Jeddah. Aí vem o argumento, mas o safety car não estava ainda na pista ali naquele momento. Não estava, mas os pilotos já estavam andando em regime de safety car. E aí, a regra vale ou não vale? Da mesma forma, como eu citei agora há pouco, no momento da primeira relargada, quando o Hamilton fica segurando o pelotão, deixando o Verstappen alinhar na primeira posição do grid muito antes dos demais para perder o aquecimento dos pneus para a hora da largada. Pelo correto, o Hamilton deveria manter uma distância de no máximo 10 carros para o Verstappen. Mas ali não era regime de safety car, era uma volta de alinhamento no grid. Sim, é uma volta de alinhamento, mas eles fazem essa volta atrás do safety car. Não deveria valer a mesma regra? Entendem como as coisas ficam no ar e dá pano para manga para todo mundo? É brecha para todas as equipes reclamarem de alguma coisa. A prejudicada sempre vai berrar. E aí eu entro numa questão que vem me incomodando bastante já faz um tempo. Tá muito atrapalhada a condução da FIA em relação à aplicação do regulamento, a aplicação das advertências, das punições. Eu tô achando o Michael Masi muito fraco para fazer essa condução. Eu não acredito que estejam tentando beneficiar alguém, como tem muita gente gritando aí nas redes sociais. Isso aí é papo de torcedor. O que eu vejo é incompetência mesmo. E no meio dessa incompetência toda, tem uma cereja do bolo, nessa confusão toda aí que aconteceu na corrida. Na minha opinião, foi o auge da bagunça. O que foi aquela conversa do Michael Masi com a Red Bull e a Mercedes, negociando as trocas de posição entre o Verstappen e o Hamilton para o grid da segunda relargada? Pois na primeira relargada o Verstappen perde a posição para o Hamilton e toma de volta passando pelo lado de fora da pista. Poucos metros à frente dá a batida do Pérez e imediatamente temos uma nova bandeira vermelha. Ali naquele momento o Max estava na primeira posição, mas ele teria que tomar uma punição por ter ultrapassado utilizando a parte externa da pista. E aí o Masi faz uma negociação entre as equipes para trocar a posição dos carros para o grid da relargada, perguntando ainda para as equipes se podia ser dessa forma, se estavam todos de acordo. Cara, o que é isso? Ô Michael Masi, vocês não estão ajeitando melancia dentro de uma carroça. É o grid de largada da maior competição de automobilismo do mundo. E em uma fase decisiva do campeonato, que pode definir o campeão mundial. Não se faz esse tipo de coisa, cara. Isso é coisa de amador. Se tem que aplicar uma punição pro Verstappen de 5 segundos, é uma punição de 5 segundos, que ele vai ter que pagar num outro pit stop que ele vier a fazer no decorrer da prova, ou então vai ser adicionado no final do tempo dele, após a prova terminar. E ponto! Se é para abrir negociação e fazer proposta para as equipes para compensar uma punição ou outra, tem outras formas de fazer isso. Paga uma Coca-Cola e um pastel para cada comissário e tá tudo certo. Daqui a pouco, se as coisas continuarem assim, estaremos chegando a esse nível. Considerando os desempenhos do pessoal aí nesse final de semana, como que ficou a banda do Grande Prêmio da Arábia Saudita 2021 aqui do Rock and Race? Essa semana não vai ter Lewis Hamilton nem Max Verstappen na banda. Pode reclamar quanto vocês quiserem, esses caras aí estão fora. Os dois estão muito malandrinho e aqui no Rock and Race não tem malandragem. A banda do Grande Prêmio da Arábia Saudita vai ter Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Antônio Giovinazzi e Pierre Gasly. E quem vai carregar os instrumentos e aparelhagem de som essa semana vai ser o senhor Michael Masi. E não vem fazer proposta aqui pra nós pra escapar da punição, tá, seu Michael Masi? Vai carregar toda a aparelhagem, até a última palheta que estiver em cima do palco. No compasso sem refrão. Neste próximo final de semana nós temos o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Max Verstappen e Lewis Hamilton empatados na tabela do Mundial. O Max é o primeiro por ter uma vitória a mais que o Hamilton. São 9 vitórias do Max contra 8 do Hamilton. Nem o mais otimista fã da Fórmula 1 esperaria um final de campeonato assim, quando a temporada começou lá no início do ano. Definitivamente, 2021 tem sido uma bela surpresa para nós que gostamos de Fórmula 1. E para essa corrida em Abu Dhabi, se fosse na configuração das temporadas anteriores, eu até diria que o circuito de Yas Marina teria uma leve vantagem para a Red Bull. Mas com as mudanças feitas,
as retiradas de algumas chicanes e a configuração ter deixado o circuito com mais trechos de alta, eu acredito que essa leve vantagem que teria para a Red Bull na configuração antiga foi para a Mercedes. Então eu vejo uma possibilidade maior de nós vermos o 8º título mundial do Lewis Hamilton do que nós vermos o primeiro título do Max Verstappen. Mas vale lembrar, se nenhum dos dois terminar a corrida, é título do Max. Eu não quero acreditar que isso venha a acontecer. Eu quero muito que isso seja decidido na pista e que seja campeão o que terminar na frente. Mas que essa possibilidade aí está pulsando na cabeça de muita gente, com certeza tá. O que vocês acham que vai acontecer no Grande Prêmio de Abu Dhabi? Quem vai ser o campeão mundial de Fórmula 1 2021? Verstappen ou Hamilton? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E claro, deixem também os palpites de quem vai vencer a corrida, quem vai chegar em segundo, quem vai chegar em terceiro, quem vai surpreender, quem vai decepcionar, como de praxe, como a gente sempre faz aí, para nós trazermos no vídeo da análise do Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde nós já falaremos por aqui também do campeão mundial 2021. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, deixa um like aí pra nós e não esquece de compartilhar aí com a galera, que ajuda muito o canal aqui, esses compartilhamentos do vídeo aí de vocês. E nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais. Tudo tem um motivo, tudo tem um preço. Eu aprendo com você.